Olá, caros ouvintes, e sejam bem-vindos a mais uma narração de Overlord. Antes de começar, eu quero pedir que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com amigos ou em qualquer grupo que fale sobre animes ou light novels e você acha que vai ter alguém que se interesse pelo canal. Nós batemos a meta dos 100 inscritos, mas eu quero que a gente continue crescendo para eu trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Também quero agradecer, claro, aos nossos apoiadores que vocês estão vendo aí na tela. Muito obrigado, a contribuição de vocês ajuda muito no meu trabalho aqui. E caso você queira se juntar aos nossos apoiadores, nós temos tanto um Pix quanto um Apoia-se, onde você pode receber narrações antecipadas e outros benefícios. Mas se você não puder, só deixa o seu like e o seu comentário aí embaixo que já ajuda. Muito obrigado e agora vamos ao vídeo. Overlord, volume 5, capítulo 3. Aqueles que pegam e aqueles que são pegos. Parte 1. Dia 26 do mês do meio-fogo. 8º mês do ano, 15h27. Depois de escoltar a velha senhora para casa, Sebas continuou seu destino original. Ele chegou a uma longa extensão de muros. 3 torres, cada uma com 5 andares de altura, erguiam-se de dentro daqueles muros. A altura delas se tornava ainda mais imponente pelo fato de serem as construções mais altas das redondezas. As torres estavam cercadas por vários edifícios longos e estreitos de 2 andares. Essa era a sede da Guilda dos Magistas do Reino. Eles precisavam de amplo espaço para desenvolvimento de novas magias e o treinamento de magias arcanas. A razão pela qual eles podiam arcar com toda essa terra, apesar de praticamente não terem apoio nacional, provavelmente se devia à fabricação e venda de itens mágicos. Depois de caminhar um pouco mais, ele viu um portão muito robusto. Esse portão de treliça se abriu e de cada lado havia vários guardas armados, posicionados perto dos edifícios de 2 andares. Os guardas não impediram Sebas, embora o estivessem observando, e então ele passou pelo portão. Havia uma escadaria levemente inclinada diante dele e um conjunto de portas que se abriam para uma casa de aparência distinta. Naturalmente, essas portas estavam abertas para receber os visitantes. Ao entrar, ele se viu em um pequeno hall de entrada, com o saguão do prédio à sua frente. Uma série de candelabros mágicos pendia do alto teto do hall, iluminando esse lugar. À direita havia uma sala de hóspedes que continha um sofá e várias outras peças de mobília. Mais ao fundo, havia vários usuários de magia palestrando. À esquerda, havia um quadro de avisos. Várias pessoas estudavam seriamente, algumas usando túnicas e pareciam arcanistas, enquanto outras pareciam ser aventureiros. Havia um balcão nos cantos mais profundos do hall, e lá havia vários homens e mulheres jovens sentados por trás dele. Todos usavam túnicas e tinham emblemas no peito iguais ao símbolo que ele havia visto ao entrar no edifício. Em cada lado do balcão havia um par de bonecos de madeira magros, do tipo usados como referência para poses. Eram do tamanho de humanos reais, mas não tinham quaisquer traços faciais. Em outras palavras, eram golems de madeira. Aparentemente, eles estavam sendo usados como sentinelas ou como guardas. O fato de não terem colocado guardas humanos aqui dentro deveria ter sido por causa do orgulho por parte da Guilda dos Magistas. Os sapatos de Sebas pisaram firmes no chão quando ele se aproximou do balcão. O jovem no balcão o notou e o cumprimentou com um aceno de cabeça. Sebas assentiu em retorno. Ele era um cliente frequente aqui, então ambos estavam familiarizados um com o outro. Bem-vindo à Guilda dos Magistas, Sebas-sama. Como posso ajudá-lo hoje? Olá, eu gostaria de comprar um pergaminho com magia. Posso consultar a lista? Certamente. Em um instante, o jovem trouxe um grande tomo para o balcão. Ele deve ter ficado de prontidão quando notou Sebas se aproximando. As páginas do livro eram feitas de papel de alta qualidade, fina e branca como a neve. Já a capa era feita de couro. O artigo geral foi de construção bem requintada. As letras na capa estavam impressas em ouro e só o custo desse livro provavelmente estava além do descritível. Sebas trouxe o livro para si e o folheou. Lamentavelmente, Sebas não entendia as palavras escritas nele. Ou melhor, seria mais preciso dizer que todas as criaturas de Yggdrasil não conseguiam compreendê-las. Apesar do princípio bizarro que traduzia a linguagem falada neste mundo, o texto escrito não era traduzido automaticamente. No entanto, o mestre de Sebas havia lhe dado um item mágico que poderia resolver esse problema.
Sebas tirou uma caixa de óculos no bolso do peito e a abriu. Um par de óculos estava dentro. Sua armação era feita de um metal parecido com platina e, em um olhar mais atento, parecia ter sido inscrito com caracteres minúsculos ou algum tipo de padrão textual. As próprias lentes haviam sido polidas a partir de um cristal que lembrava gelo azul. Ao colocar esses óculos, ele conseguia entender o texto escrito através do poder da magia. Sebas leu rápida e cuidadosamente as páginas, e então de repente ficou imóvel. Ele desviou o olhar do livro para a garota ao lado do jovem no balcão e gentilmente perguntou: "Há algo errado?" Ah, não é nada. A garota corou e abaixou o rosto. É só que eu notei que o senhor é muito bonito. Ora, muito obrigado. Sebas sorriu e o rosto da garota ficou ainda mais vermelho. Sebas, o cavaleiro grisalho, era uma pessoa que podia hipnotizar à primeira vista. Era naturalmente bonito, mas o modo como se comportava o deixava ainda mais impressionante. Quando ele andava nas ruas, 9 em cada 10 mulheres, independente da idade, se viravam para dar uma segunda olhada nele. Não era de se admirar que as garotas do balcão se sentissem extasiadas por ele. Afinal, isso era uma ocorrência comum. Sebas aceitava os elogios de bom grado, e então voltou seus olhos para o tomo. Ele parou em uma determinada página e perguntou ao jovem: "Poderia me falar sobre essa magia, plataforma voadora? É assim que se pronuncia?" É isso mesmo. O jovem então começou a explicação. Plataforma voadora é uma magia de primeiro nível que cria uma plataforma flutuante translúcida. O tamanho e a capacidade de carga da plataforma variam com o poder do conjurador. No entanto, quando lançada a partir de um pergaminho, é limitada a uma superfície de 1 metro quadrado e pode transportar no máximo 50 quilos. A plataforma move-se atrás de quem a conjurar e pode estar a uma distância máxima de 5 metros de quem lança a magia. Como a plataforma flutuante só pode seguir atrás do conjurador, ela não pode ser movida para frente. Se o conjurador se virar, a plataforma irá se mover lentamente até que fique alinhada com as costas dele. É principalmente uma magia de transporte e pode ser comumente vista durante os trabalhos de terraplanagem. Entendo. Sebas assentiu antes de continuar. Então eu vou levar um pergaminho com essa magia. Como desejar. O jovem não ficou surpreso com o fato de Sebas ter escolhido uma magia de baixa demanda como essa. Afinal, quase todos os pergaminhos que Sebas havia comprado eram de magias pouco populares como essa. Além disso, ser capaz de esvaziar os estoques excedentes era uma dádiva de Deus para a guilda dos magistas. Apenas um? Sim, só um, por favor. O atendente então gesticulou para um jovem sentado perto dali. O homem, que estava escutando a conversa, levantou-se imediatamente e abriu uma porta que dava para um quarto atrás do balcão no qual ele entrou. Os pergaminhos eram itens caros, e mesmo havendo guardas, não era necessário empilhá-los em um mostruário de vendas. Após cerca de 5 minutos, o homem que saiu voltou, e nas mãos dele havia um rolo de pergaminho. Seu pergaminho, senhor. Sebas olhou para o pergaminho no balcão. Foi feito de forma primorosa e parecia distintamente diferente do papel que se podia comprar nos comércios comuns. O nome da magia estava escrito em tinta preta no lado de fora do pergaminho, e depois de verificar que era mesmo a magia que ele queria, ele tirou os óculos. Exatamente como eu pedi. Ficarei com isto. Obrigado. Agradecemos a preferência. O jovem curvou-se educadamente. Como se trata de um pergaminho de primeiro nível, será 1 moeda de ouro e 10 de prata. Uma poção com encantamentos de nível similar custaria 2 moedas de ouro, então esse pergaminho era comparativamente mais barato. Isso porque, em circunstâncias normais, pergaminhos de magia só podiam ser usados por usuários de magia com um conhecimento da magia no pergaminho. Assim, só fazia sentido que poções fossem mais caras, afinal elas podiam ser usadas por qualquer pessoa. Dito isso, comparativamente era a palavra-chave aqui. 1 ouro e 10 moedas de prata ainda eram muito caros para uma pessoa comum, equivalente a cerca de meio mês de salário. No entanto, para Sebas, ou melhor, para o mestre de Sebas, isso era uma quantia trivial. Sebas então retirou uma bolsa estilo carteira, retirou 11 moedas e entregou ao jovem. A quantia está correta, senhor. O jovem aceitou o dinheiro sem nem testar a autenticidade das moedas de Sebas. As transações que eles tiveram até então haviam garantido a Sebas essa confiança.
Aquele velho cavaleiro é muito bonito. Tal debate surgiu entre o pessoal do balcão, especialmente entre as senhoritas, uma vez que Sebas havia deixado a Guilda dos Magos. Elas não pareciam mais mulheres sábias, agora não passavam de garotinhas apaixonadas que tinham acabado de conhecer um príncipe encantado. Um dos homens sentados no balcão franziu a testa e seu rosto ficou com uma expressão azeda, mas até ele sentiu o porte culto de Sebas e então ficou quieto. Ele deve trabalhar com algum nobre de alto escalão. Eu não ficaria surpresa se fosse o terceiro filho de algum lorde menor ou algo assim. Era uma coisa comum para as crianças nobres que não podiam herdar a propriedade de seus pais se tornarem mordomos ou empregadas de lordes maiores. Famílias nobres de posição mais alta tenderiam a contratar pessoas de tais origens. Depois de testemunhar o porte nobre de Sebas, eles puderam aceitar o fato de que Sebas provavelmente veio de um berço rico. Cada gesto que ele faz é elegante, do jeito que ele fica em pé até a maneira como ele se move. Todas concordaram com essa afirmação. Se ele me convidasse para tomar chá, eu aceitaria na hora. Nossa, eu também. Juro por tudo que existe que eu iria aceitar. As senhoritas gritavam uma após a outra. Elas conversavam sobre onde estavam os bons cafés na cidade e em seguida sobre como cada um seria perfeito para tê-lo como acompanhante. Os homens olhavam para elas e começaram a falar também. Ele realmente parece alguém com grande conhecimento. Vocês acham que ele é um usuário de magia também? Não sei, mas não ficaria surpreso se ele fosse. As magias que Sebas compravam eram todas desenvolvidas recentemente. Isso implicava uma ampla familiaridade com magia. Se ele tivesse sido obrigado a comprar um pergaminho, ele poderia ter simplesmente perguntado diretamente ao pessoal do balcão, sem precisar navegar pelo catálogo. O fato de Sebas ter folhado o livro era um sinal de que ele estava tomando as decisões sobre quais gostaria de comprar. Isso não era algo que qualquer homem comum podia fazer. Em outras palavras, eles podiam assumir que ele tinha recebido uma educação especializada em magia, ou que ele próprio era um usuário de magia. E quanto àqueles óculos, hein? Parecem bem caros. Será que há algum item mágico? Duvido, mas realmente é muito requintado. Eu acho que pode até ter sido feito pelos anões. Que incrível! Possuir um par de óculos assim? Eu só queria poder ver aquela bela dama que o acompanhava uma vez. Um dos homens murmurou, e a resposta das mulheres ao lado dele foi uma onda de desaprovação. Aquela mulherzinha só tem aparência, nem chega aos pés do Sebas-sama. Pois é, eu me senti tão triste pelo Sebas-sama. Ela tentava ofuscar a presença dele de qualquer jeito. Ela é até bonitinha, mas tem uma personalidade horrível. Você viu a maneira repugnante que ela olhava para nós? Tadinho do Sebas-san ter que servir uma mestra dessas. Os homens não ousaram responder depois de ouvirem as senhoritas criticando a mulher. A mestra de Sebas era uma beleza arrebatadora que roubava seus corações em um instante. Claro, as mulheres ao lado deles também tinham sido escolhidas a dedo para serem os rostos da Guilda dos Magistas, mas até mesmo compará-las àquela mulher que era a mestra de Sebas era como comparar o brilho da lua a um espelho sujo refletindo uma luz qualquer. Os homens queriam dizer para essas mulheres não serem tão ciumentas, mas estava claro o que aconteceria se eles realmente dessem voz a tais palavras. Nenhum dos homens era estúpido bastante para dizer isso. Desse modo... Tudo bem, agora chega de conversa fiada. As palavras do jovem cortaram a conversa enquanto um aventureiro se aproximava do balcão. Todos ficaram sérios novamente e começaram a trabalhar. Dia 26 do mês do meio-fogo, 8º mês do ano, 16:06. Depois de deixar a Guilda dos Magistas, Sebas olhou para o céu. Escoltar aquela senhora até sua casa o fizera atrasar um pouco. O céu lentamente ficava mais vermelho. Depois de olhar para o relógio que havia tirado do bolso de seu peito, ele sabia que era hora de voltar para casa. No entanto, os negócios do dia ainda não haviam terminado, mas já que esses assuntos poderiam ser adiados até amanhã, então não deveria ele adiá-lo? Ou será que ele devia manter o plano e terminar sua agenda hoje, mesmo que isso o levasse a fazer horas extras? Ele hesitou, mas apenas por um momento. A questão da velha senhora tinha sido sua própria decisão. Desse modo, ele deveria cumprir suas tarefas. Demônio das sombras. Uma presença fervilhante emergiu da sombra de Sebas. Informe Solution que chegarei um pouco atrasado.
Isso é tudo. Não houve resposta, mas a presença começou a se mover. Transcorreu de sombra em sombra e gradualmente se afastou. Ótimo. Sebas murmurou para si mesmo e começou a se mover. Ele não tinha destino em mente. Sebas desejava somente se familiarizar totalmente com o layout da capital real. Seu mestre não havia ordenado que ele fizesse isso. Ele simplesmente escolhera se mover de forma independente, como parte de seus deveres de coleta de informação. Muito bem, devo ir naquela direção hoje. Depois de resmungar para si mesmo e ajeitar sua barba, Sebas girou o pergaminho que segurava na mão. Ele parecia uma criança se entretendo ao fazê-lo. Ele se dirigiu para a frente, afastando-se do distrito central da capital real, uma zona onde ele ainda estava seguro. Depois de passar por várias esquinas, as vielas começaram a ficar mais sujas e um fedor fraco passou a impregnar o ar. Era o fedor de lixo fresco e outros resíduos. O fedor era tanto que parecia que podia até mesmo manchar suas roupas, mas Sebas continuou em silêncio. Até que, de repente, ele parou e examinou seus arredores. Parece que ele tinha entrado em um beco muito recôndito, tão apertado que as pessoas teriam que se espremer umas nas outras para avançar. Era difícil atravessar esses becos estreitos, onde até a luz do sol poente era bloqueada pelas construções altas ao redor. Para não falar do chão, que era muito mal mantido. Mas isso não representava obstáculo para Sebas. Ele simplesmente caminhou em silêncio, ocultando sua presença, como se tivesse se fundido nas sombras. Sebas virou mais algumas esquinas enquanto se dirigia para uma região ainda mais escassamente povoada, e então seu passo confiante e sem hesitação de repente parou. Suas viagens sem objetivo o trouxeram até aqui, e ele percebeu que havia percorrido um longo caminho desde sua morada. Os instintos de Sebas, em grande parte, já o haviam deixado ciente de sua localização, e ele traçou mentalmente a rota de sua casa até esse lugar. Dado aos atributos físicos de Sebas, ele poderia ter coberto a distância toda em uma linha reta se quisesse. Se mover normalmente em meio a tantas vielas consumia muito mais tempo do que o comum. Agora que a noite estava se aproximando, provavelmente já era hora dele voltar. Ele não estava preocupado com a segurança de Solution, com quem ele partilhava a mesma casa. Mesmo que um poderoso inimigo aparecesse, Solution ainda tinha um monstro em sua sombra, muito parecido com o de Sebas. Ela deveria ser capaz de ganhar algum tempo para recuar, usando ele como escudo. Mas dito isso, será que eu devo voltar agora? Com toda honestidade, ele queria continuar andando, mas perder tempo em uma atividade que era quase como lazer para ele não seria permitido. Ainda assim, mesmo que ele voltasse para casa, ele podia pelo menos ver o que estava à sua frente. Ele então continuou andando pelas vielas estreitas. Enquanto Sebas avançava silenciosamente na escuridão, ele viu uma pesada porta de aço logo à frente, a cerca de 15 metros de distância. De repente, a porta se abriu e uma luz veio de dentro. Sebas parou e observou silenciosamente. Assim que a porta se abriu completamente, alguém colocou a cabeça para fora. A luz do fundo só permitia que Sebas visse sua silhueta, mas provavelmente era um homem. O homem olhou em volta, mas não notou Sebas, e então recuou para dentro. Houve um baque, e então um grande saco atingiu o chão do lado de fora da porta. Iluminado pela luz que vinha de dentro, Sebas pôde ver que tinha um objeto macio dentro daquele saco, que havia mudado de forma com a queda. A porta ainda estava aberta, mas a pessoa que jogou o saco como se fosse lixo parecia ter entrado novamente, e não houve movimentos por algum tempo. Sebas franziu a testa, debatendo se deveria seguir em frente ou ir em outra direção. Intrometer-se em coisas que não eram de sua conta provavelmente levaria a problemas. Depois de hesitar brevemente, ele continuou seu avanço silencioso ao longo do beco escuro e estreito. É melhor eu continuar. A boca do saco então se abriu. Os passos de Sebas foram ficando mais lentos ao se aproximar do saco, e assim que ele estava prestes a seguir em frente, ele parou. Sebas sentiu que havia algo agarrando sua calça. Olhando para baixo, Sebas viu o que ele esperava. Um braço esguio e magro, como um galho seco, se estendeu de dentro do saco, agarrando a bainha de sua calça. O corpo seminu de uma mulher surgiu de dentro dele. Foi quando o saco abriu completamente, expondo a parte superior do corpo da mulher.
Seus olhos azuis estavam opacos, nebulosos e sem vida. Seu cabelo na altura dos ombros estava bagunçado, com pontas duplas e quebradiços. Seu rosto estava inchado como se fosse um saco de pancadas, e havia inúmeras manchas vermelhas por toda sua pele ressecada e ferida. Ela parecia um animal desnutrido se apegando à sua vida moribunda. Não havia praticamente nenhuma vitalidade nela. Certamente isso deveria ser um cadáver. Não, ela ainda estava respirando. A mão segurando a bainha da calça de Sebas era o melhor sinal de que ela ainda estava viva. No entanto, se tudo o que ela podia fazer era respirar, será que isso realmente a qualificava como um ser vivo? Você poderia me soltar, por favor? A garota não respondeu às palavras de Sebas. Era evidente que ela não o estava ignorando. Afinal, suas pálpebras estavam tão inchadas que só estavam separadas por uma fina fenda. Suas pupilas turvas, que pareciam estar olhando para o céu, aparentemente não conseguiam ver nada. Tudo o que Sebas teria que fazer era mover sua perna levemente e seria capaz de se livrar daqueles dedos, tão finos que mesmo comparados a galhos secos não seria certo. No entanto, ele não o fez. Em vez disso, ele continuou perguntando a ela: Você está com dificuldades? Se estiver, eu posso... Ei, velho, tá olhando o quê? Sebas foi interrompido por uma voz grave e bruta. Um homem apareceu atrás da porta. Seus braços e peito eram arqueados por músculos. Seu rosto com cicatrizes mostrava claramente sua hostilidade. E ele olhou com ódio para Sebas. A lanterna que estava segurando emitia uma luz vermelha. Ei, por que você tá metendo o nariz aqui, velhote? O homem estalou a língua em uma maneira deliberadamente exagerada e depois ergueu o queixo para Sebas. Mete o pé, velho. Aproveita que ainda consegue andar. Vendo que Sebas permaneceu imóvel, o homem deu um passo à frente. A porta se fechou atrás dele com um baque pesado. O homem lentamente colocou a lanterna a seus pés com uma arrogância intimidadora. Ô, seu velho, tá surdo, é? Ele rodeou os ombros e estalou o pescoço. Então, lentamente, levantou a mão direita e a apertou em um punho. Ele claramente não ia hesitar em usar violência. Sebas sorriu. Vindo de um cavalheiro idoso como Sebas, aquele sorriso digno mostrava claramente uma calma e compaixão incomparáveis. No entanto, por alguma razão, o homem recuou, como se uma besta carnívora feroz tivesse aparecido diante dele. O que você... Abalado pelo sorriso de Sebas, o homem não conseguiu terminar as palavras que estava tentando formar. Ele cambaleou para trás, sem perceber o quanto estava ofegante. Sebas colocou o pergaminho que segurava no cinto e então deu um único passo à frente, encurtando o espaço entre ele e o homem, e então ele estendeu a mão. O homem não pôde nem mesmo reagir a esse movimento. Com um sussurro silencioso, a mão que segurava a bainha da calça de Sebas caiu no chão do beco. Esse pareceu ser o sinal para Sebas agarrar o homem pelo colarinho. Ele facilmente levantou todo o seu corpo do chão. Qualquer um vendo isso certamente se perguntaria se era algum tipo de truque. Apenas se levando pelas aparências, não havia chance de um homem velho como Sebas levantar um homem desse tamanho em uma briga. Seja em termos de idade, musculatura, altura, massa ou aura de violência, o homem mais jovem tinha clara vantagem. E, no entanto, esse distinto senhor idoso estava levantando um peso pesado com uma mão. Não apenas isso. Talvez uma testemunha ocular fosse capaz de sentir a diferença entre os dois. Os humanos tinham instintos limitados, mas eles ainda podiam sentir uma diferença suficiente entre essas duas partes. A diferença entre Sebas e esse homem era a diferença entre um superior absoluto e um inferior absoluto. O outro homem, que havia sido suspenso do chão, agitava as pernas e torcia o corpo. Então, quando ele pensou em agarrar a mão de Sebas, seus olhos se encheram de medo quando ele percebeu algo. Ele finalmente percebeu que o homem diante dele não era nada parecido com o que sua aparência sugeria. Ele também percebeu que a resistência inútil dele só serviu para irritar o monstro diante dele. O que ela é? Quando o homem começou a enrijecer de medo, aquela voz fria penetrou em seus ouvidos. Ela trabalha aqui. O homem respondeu, sua voz claramente demonstrando seu pânico. Eu perguntei o que ela era, e simplesmente me responde que ela trabalha aqui?
O homem se perguntou se havia dito alguma coisa errada, porém, foi a resposta mais correta que ele poderia ter dado nas circunstâncias atuais. Os olhos do homem estavam arregalados de medo, tremendo como os de um animalzinho assustado. Que seja. É só que alguns dos meus colegas veem os humanos como objetos. Então eu acreditava que você também via as pessoas assim. Se mantivesse esse ponto de vista, creio que não haveria problema. Contudo, você respondeu que ela trabalha aqui. Em outras palavras, você a considera um ser humano. Estou correto? Então permita-me outra pergunta. O que pretende fazer com ela? O homem pensou por um momento na resposta da pergunta. No entanto, ele quase conseguiu ouvir algo se comprimindo. O aperto de Sebas se intensificou e o homem ficou brevemente ofegante. Sebas apertou ainda mais o colarinho, tornando mais difícil para ele respirar, e o homem soltou um grunhido estranho. Sebas estava dando uma mensagem bem clara. Eu não vou lhe dar tempo para pensar. Responda agora. Ela tá doente. Eu ia levar ela no templo. Eu não gosto de mentiras. O aperto de Sebas ficou ainda mais forte e o rosto do homem ficou vermelho quando ele soltou um grito estrangulado. Por mais generoso que ele pudesse ter sido, descontando o fato de ter colocado alguém em um saco para transporte, as ações do homem ao despejar um ser humano e um saco na sarjeta já deixavam entendido que ele não tinha intenção de levar essa pessoa doente ao templo. Foi apenas como se livrar de lixo para ele. Por favor, pare. O homem estava com dificuldade para respirar. Ele se debatia selvagemente quando percebeu o perigo mortal em que estava. Sebas casualmente bloqueou o punho que ele atirou em direção ao seu rosto. As pernas agitadas dele batiam no corpo de Sebas e sujavam suas roupas, mas Sebas estava tão estoico quanto as montanhas. Mas é claro, como as pernas de um mero humano poderiam mover um bloco de aço. Mesmo depois de acertarem em cheio, Sebas simplesmente tirou o pó de suas roupas e respondeu indiferente. Eu aconselho que diga a verdade. O homem não conseguia respirar e Sebas estreitou os olhos para o rosto vermelho dele. E então o soltou um pouco antes dele desmaiar. Com um grande baque, o homem caiu no chão do beco. O homem expeliu as últimas gotas de ar dentro de si mesmo, como um grito ofegante, e então avidamente bebeu o ar fresco em grandes goles. Seba continuou olhando para ele em silêncio, e então estendeu a mão em direção à garganta do homem novamente. Espera aí. Tendo experimentado pessoalmente os terrores da privação de oxigênio, o homem se afastou da mão de Sebas. Eu tava falando a verdade. Eu tava levando ela no templo. Ele ainda ia insistir nisso? Quem diria que a determinação dele era tão forte? Sebas pensou que o homem superou facilmente o medo de perder a vida. No entanto, mesmo o homem aparentemente estando com medo, ele não parecia disposto a falar tudo o que sabia. Em outras palavras, o perigo de deixar vazar essa informação estava no mesmo nível da intimidação de Sebas. Sebas pensou se deveria mudar sua abordagem. Este era território inimigo. O fato de o homem não ter gritado para quem estava atrás da porta pedindo ajuda indicava que ele não esperava que alguém o resgatasse imediatamente. Dito isso, ficar aqui por muito tempo só levaria a mais problemas. Seu mestre não ordenou que ele causasse problemas. Suas ordens eram se misturar à sociedade e secretamente reunir inteligência. Se pretendia levá-la ao tempo, então permita que eu faça. Garantirei que ela vá e volte com segurança. O homem engoliu em seco e seus olhos estremeceram. Então ele freneticamente tentou criar uma desculpa. E que garantia eu tenho que você vai mesmo levar ela lá? Nesse caso, você pode me acompanhar. Eu tô trabalhando agora. Não dá. Pode deixar que eu leve ela mais tarde. O homem parecia ter percebido algo na expressão de Sebas e continuou apressadamente. Aquela mulher é nossa por lei, entendeu? Se você ficar metendo o nariz, vai estar violando as leis do país. E se ousar levar ela embora, vai ser considerado sequestro, ouviu? Sebas parou imediatamente e franziu a testa pela primeira vez. O homem havia jogado com sua maior fraqueza. Seu mestre dissera que ele podia agir quando a situação exigisse, mas apenas quando ele estava fazendo o papel de um mordomo cuidando de sua mestra. Quebrar a lei levaria a uma investigação e possivelmente até levaria o seu disfarce a ser descoberto.
Em outras palavras, isso poderia levar a grandes e óbvias repercussões sobre as quais seu mestre não ficaria nada feliz. Sebas não achava que esse homem bruto fosse muito instruído, mas sua voz estava cheia de confiança. Em outras palavras, alguém deve ter lhe ensinado um pouco sobre a lei. Sendo esse o caso, pode haver alguma base factual para a declaração dele. Como não havia testemunhas, a resposta para isso era simples: violência. Ele simplesmente se tornaria outro cadáver, um com o pescoço quebrado. Contudo, esse era o último recurso, algo que ele só podia fazer em serviço direto aos objetivos de seu mestre. Ele não podia atacar esse homem só por causa de uma garota que ele havia encontrado por acaso. Dito isso, será que era certo abandoná-la? Quando Sebas hesitou, a risada grosseira do homem o encheu de raiva. Ei, mordomo-sama, o seu mestre não vai gostar nada disso, né? Você não quer causar problemas para ele, né? Pela primeira vez, a sobrancelha de Sebas se franziu visivelmente enquanto ele observava a alegre expressão do homem. Talvez o homem o tenha julgado como um fraco devido ao modo como ele reagiu agora há pouco. Eu não sei a qual nobre você está servindo, mas causar problemas para o seu mestre pode dar ruim para o teu lado, não é? Vai saber, seu mestre pode até ter laços com o nosso estabelecimento. Não tem medo dele te repreender? Você realmente acha que meu mestre não conseguiria resolver uma questão dessa magnitude? As regras existem para serem quebradas pelos fortes, não? Isso pareceu ter jogado um balde de água fria no homem, e o medo atravessou seu rosto novamente por um momento. No entanto, ele recuperou sua confiança quase imediatamente. Ah, é? Vá em frente e faz isso então. Vamos lá. O blefe de Sebas não funcionou no homem. Ele devia ter algum tipo de apoiador muito influente. Julgando que essa abordagem não foi eficaz, Sebas decidiu mudar de rumo. Entendo. De fato, seria bastante problemático no sentido legal, mas há também uma lei que afirma que se alguém pedir ajuda, é permitido prestar ajuda sem medo de consequências. Eu estava apenas agindo de acordo com essa lei. Para começar, ela está inconsciente, então deve ser levada ao tempo para ser tratada. Estou errado? Isso... O homem murmurou para si mesmo enquanto atormentava seu cérebro. Seu disfarce tinha caído. Sebas soltou um suspiro de alívio diante das mais habilidades de atuação do homem e de suas reações lentas. O que Sebas havia acabado de dizer era uma mentira. Já que sua oposição tentou usar a lei contra ele, Sebas por sua vez disse um monte de bobagens de cunho legal. Se o homem continuasse a argumentar usando a lei, mesmo que ele estivesse apenas mentindo, Sebas e sua compreensão limitada das leis do reino não teriam uma resposta lógica para tudo. No entanto, o homem não entendia a lei e estava apenas repetindo o que tinha ouvido de seus superiores. Então ele não podia ver através das mentiras de Sebas. Além disso, sua falta de conhecimento legal significava que ele não tinha resposta quando alguém usava a lei para argumentar contra ele. Além disso, esse homem provavelmente era o lacaio de alguém, então não tinha autoridade para tomar decisões por conta própria. Sebas se afastou do homem e apoiou a cabeça da mulher. Você quer que eu a resgate? Sebas perguntou, antes de trazer sua orelha para perto dos lábios ressecados da mulher. Tudo que ele conseguiu ouvir foi o som fraco de sua respiração. Não, era mais como o último suspiro de um balão vazio. Um som assim contava como respiração? Não houve resposta. Sebas balançou a cabeça e perguntou novamente. Você quer que eu lhe salve? Salvar essa garota era completamente diferente de ajudar aquela velha senhora. Sebas queria ajudar o máximo de pessoas que o rodeavam, mas salvar essa garota poderia resultar em sérios problemas. Será que o seu mestre supremo entenderia o motivo dele fazer essas coisas? Não seria isso uma violação da vontade de seu mestre? Uma rajada fria atormentava seu coração enquanto ele contemplava esse ponto. Ainda não houve resposta. Um leve sorriso ainda rude retornou para o rosto do homem. Dado que ele sabia que tipo de inferno ela tinha passado, era óbvio o motivo de seu sorriso de zombaria. Caso contrário, por que ele a teria jogado fora, pronta para ser descartada? A boa sorte não se repetia, afinal. Fenômenos que ocorrem regularmente não podem ser considerados boa sorte. De fato, se alguém considerasse seu ato de segurar a bainha da calça de Sebas como sorte, seria como ela ter gastado todo o resto da sorte que tinha em sua vida. No caso dela, sua única boa sorte foi o fato de Sebas ter entrado nesse beco e apenas isso.
De agora em diante, todo o resto dependia do quanto ela queria sobreviver. Não era certo considerar isso como sorte. E então, sim, os lábios da garota se moveram levemente. Não foi o movimento natural da respiração, foi uma ação voluntária e consciente. A única resposta de Sebas ao ouvir as palavras dela foi um grande aceno de cabeça. Eu não acredito em ajudar aqueles que só podem orar para serem salvos, mas no seu caso, você ainda luta pela sua vida. Os dedos de Sebas se moveram lentamente para fechar os olhos da garota. Não tenha medo, descanse. Você está sob minha proteção agora. A garota fechou os olhos nublados, como se envolvida em uma quente mortalha de compaixão. O homem não podia acreditar no que acabara de ver, e assim deixou escapar a primeira coisa que lhe veio à mente. Não vem com essa, eu não... Eu não escutei nada. Foi o que o homem queria dizer, mas agora ele estava paralisado no lugar. Você, por acaso, está insinuando que eu sou um mentiroso? Ele não percebeu Sebas levantando, mas agora seu olhar afiado deixou o homem paralisado. Seus olhos incutiam terror até a sua alma. Aqueles olhos cruéis pararam a respiração do homem, como se possuíssem a capacidade de esmagar fisicamente o coração dentro de seu peito. Está insinuando que eu contaria uma mentira para um tipinho como você? Não, é que... O homem murmurou e depois engoliu em seco. Seus olhos se moveram, fixando-se nos braços de Sebas. Ele deve ter se lembrado das consequências de extrapolar o seu lugar. Então eu vou levá-la comigo. Calma aí, não, por favor, aí. O homem gritou. Sebas olhou para ele com o canto dos olhos. O que é? Está tentando comprar mais tempo? Não é isso. É que se você levar ela, vai dar problema. O senhor vai levar problemas para o senhor e para o seu mestre. Nunca ouviu falar da 8 Dedos? Sebas já tinha ouvido esse nome durante sua coleta de informações. Era uma organização criminosa que governava o reino pelas sombras. Por favor, me ajuda nessa. É só você fingir que não viu nada. Se você levar ela embora, eu vou ficar ferrado. Vendo que o homem estava tentando convencê-lo, agora que o uso da força havia falhado, Sebas olhou friamente para ele e falou em um tom igualmente frio. Eu vou levá-la comigo. Qual é, cara? Se você levar ela, eles vão me matar. Eu poderia matar você agora, pensou Sebas. O homem ainda estava implorando enquanto Sebas pensava os prós e contras de acabar com a vida dele. Sebas tinha pensado originalmente que o homem estava apenas tentando ganhar tempo até a ajuda chegar, mas esse não deveria ser o caso, dada a sua atitude. Entretanto, ele não conseguia pensar em alguma razão diferente para isso. E por que não pediu ajuda antes? Os olhos do homem se arregalaram em choque, e em seguida ele respondeu apressadamente. Em essência, se Sebas escapasse enquanto ele pedia ajuda, seria o mesmo que relatar a seus compatriotas que ele havia cometido um erro crítico, e ele não achava que seria capaz de vencer pela força, mesmo se chamasse ajuda. Era por isso que ele estava tentando persuadir Sebas a mudar de ideia. Até mesmo Sebas não conseguiu reunir sua motivação diante daquela atitude patética, e sua intenção de matar o homem desapareceu. Dito isso, ele ainda não pretendia entregar a garota ao homem. Sendo assim, então por que não foge? Qual é? Olha pra mim, olha a minha situação. Onde que eu vou arrumar dinheiro pra fugir? Eu não acho que você deveria considerar o dinheiro mais importante que a vida. Mas se este é o problema, eu providenciarei se assim precisar. O rosto do homem se iluminou com as palavras de Sebas. Talvez matá-lo realmente fosse mais seguro, mas ao mesmo tempo, deixá-lo fugir usando o medo como força motriz poderia ser capaz de comprar algum tempo. Ele usaria esse tempo para tratar a garota e levá-la para um lugar seguro. E mais precisamente, matar esse homem aqui poderia levar outros a procurar a garota, já que ela estaria desaparecida. Além disso, poderia causar problemas para as pessoas próximas a ela, uma vez que ele não conhecia as circunstâncias que levaram ao estado atual da garota. Nesse momento, Sebas começou a se perguntar o porquê dele haver seguido um curso tão perigoso de ação. No fundo, ele não entendia suas próprias motivações, nem o porquê dele ter resgatado essa mulher. Qualquer outro habitante de Nazarick teria ignorado ela para evitar se envolver em assuntos problemáticos. Eles teriam seguido em frente, fingindo não ser nada demais. No entanto, salvar alguém em apuros é senso comum.
Sebas decidiu ignorar a frase que inexplicavelmente surgiu em seu coração e disse em voz alta: "Pegue isso. Contrate um aventureiro e fuja daqui." Sebas jogou uma bolsa-carteira na direção do homem. Ele olhou desconfiado, duvidando de seus olhos. O conteúdo de uma bolsa tão pequena dificilmente poderia resolver seus problemas. No momento seguinte, os olhos do homem seguiram as moedas que caíram no chão do beco, fixados naquele brilho prateado. Aquelas moedas de platina rolavam pelo chão, 10 no total, cada uma valendo 10 vezes mais que moedas de ouro. Fuja com todas as suas forças, entendeu? Mas antes disso, tenho algumas perguntas. Você tem tempo para respondê-las? Claro, eu disse pro pessoal que eu ia sair e levar ela no templo, então eu ainda devo ter um tempinho. Ótimo, então venha comigo. Com isso, Sebas levantou o queixo para indicar que o homem deveria segui-lo. Então ele pegou a menina em seus braços e caminhou para a frente.